E aí, galerinha do Êxito, a galerinha que frequentou o Êxito 2020, comecinho de 2021, vocês que nos acompanharam aqui nessa longa e árdua jornada, eu vim aqui me despedir e também dar algumas dicas para vocês detonarem aí no Enem, beleza? Então, acompanhem com os próximos vídeos na sequência, 5 dicas para vocês arrasarem no Enem. Tenham cuidado, tomem bastante água, deem uma relaxada antes da prova, esqueça estudo antes da prova, alguns dias antes, para vocês descansarem a cabeça, porque afinal de contas a parte psicológica conta muito. Tá bom, gente? Vão lá e arrasem. Excelente Enem para vocês, excelente ano. Grande abraço para vocês, tá? Pois bem, galerinha, quais são as dicas que eu vou dar aqui para vocês? A primeira dica é sobre patrimônio histórico. Esse é um tema clássico aí dos Enems, praticamente dos últimos 5, 7 anos, justamente perguntando, né, para o aluno a ideia daquilo que compõe a memória do povo brasileiro. Todas as vezes que falamos de patrimônio histórico, estamos nos referindo a construções, estamos nos referindo às tradições, basicamente aquilo que um povo de um determinado território produziu, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de patrimônio histórico. O patrimônio material, que é aquele criado de forma física pelo ser humano, né, pelas culturas aí de um determinado estado, país, alguma região, por exemplo, as construções, as casas, né, as igrejas, isso compõe o patrimônio material, tá certo? Mas geralmente o Enem, ele está te perguntando sobre o patrimônio imaterial. O que é a imaterialidade, né? Seria, por exemplo, recentemente a Unesco decretou a literatura de cordel como patrimônio imaterial da humanidade. Por que isso? Porque é uma tradição literária. Não é o cordel em si, o papelzinho, o livrinho cordel, mas é o saber fazer o cordel, assim como o saber fazer uma dança. A dança também compõe a tradição de um povo. Você não toca a dança. Vocês estão entendendo o lance como que é? Assim como também as questões alimentares. O queijo mineiro, por exemplo, o acarajé ali baiano, a alimentação típica indígena das regiões amazônicas, né, que é o caso do tacacá, o vatapá, né, esses pratos tradicionais. Assim como também pode ser brinquedos de uma determinada região, bonecos, a cerâmica, é o saber fazer, é a tradição e isso é o patrimônio imaterial de um povo. Beleza? Essa então foi a primeira dica. A segunda dica que eu vou dar aqui para vocês é sobre o voto. A questão do Enem as questões do Enem sempre pedem temas relacionados à questão de cidadania. No caso, o Enem está preocupado com relação à participação política dentro do processo histórico brasileiro. E para isso eu trouxe algumas constituições para vocês, que são constituições que falam de voto e que têm algumas coisinhas para vocês guardarem, como por exemplo, aqui a Constituição de 1824, que é a Constituição do Império Brasileiro, decretada à força, que foi outorgada lá pelo Pedro I, a Constituição que fala de uma monarquia constitucional, só que ao mesmo tempo também falam de 4 poderes. Os 4 poderes que seriam o executivo, o legislativo, o judiciário e o poder moderador. O poder moderador que estaria a cargo do imperador. Se atentem a isso. Nesse caso, 4 poderes. E como que funciona o voto? O voto é censitário masculino, quer dizer que todos os homens votam. Mas quais homens? Os homens que têm uma renda mínima. No caso, a Constituição falava uma renda mínima de 100 mil réis. Depois de um tempo, esse critério censitário ele foi aumentado. Ou seja, o que nós percebemos aqui? Percebemos que pouquíssimas pessoas participavam do processo político brasileiro, justamente para manter a maior parte da população de fora do poder. Com a proclamação da República, nós temos a instituição da segunda Constituição brasileira, que é a Constituição de 1891. E aqui nessa Constituição, o Brasil deixa de ser monarquia para se tornar uma república federativa. Lembrem-se disso.
A questão de uma federação é justamente que as antigas províncias brasileiras agora se tornam estados. Tanto é que o Brasil se chamava uma República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Por que isso? Porque a inspiração foi a Constituição da Argentina, que por sua vez as duas foram inspirações da Constituição dos Estados Unidos. Beleza? Federação, autonomia dos estados. Os estados passam a ter força policial própria, eles deveriam cuidar da educação, deveriam também ter o seu conjunto de deputados, os seus próprios governadores, que seriam eleitos, né, pelos seus, pelas pessoas que viviam aí dentro dos estados. E dentro dessa questão, nós temos o voto de cabresto. O que é o chamado voto de cabresto, entre aspas, né, gente? Porque o voto de cabresto não estava na Constituição, mas era uma prática política. Por quê? Porque o voto, ele deixa de ser censitário, apesar de ser um voto masculino, todos os homens votam, ele não tem mais a questão da renda, mas tem a questão de ser alfabetizado. Então, a partir de agora, o critério obrigatório que, além de ser homem, tem que ser alfabetizado. Porém, o voto, ele era aberto. O que isso quer dizer? Você ia lá na sessão eleitoral e falava em quem você votava. Consequentemente, todo mundo sabia em quem você votou. Consequentemente, também você pode ser controlado. Isso é o chamado voto de cabresto. As pessoas podem te ameaçar, no caso, os chamados coronéis, né, a República Velha que nós estamos nos referindo, mas também pode ter uma compra de voto. E o papel ali, né, de onde você votou, ou a pessoa que ouviu você falar, né, o voto, vai ser a garantia de uma troca. Ou seja, o voto ele pode ser comprado, ele pode ser trocado e ele pode ser também de cabresto, obrigatório. Né? Com a Constituição do Vargas, a Constituição de 1934, o Brasil mantém os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mantém o sistema federativo, porém o executivo tem menos autonomia devido à crise de 1929. Tudo bem? Nesse caso aqui, o que nós podemos falar? Sobre as leis trabalhistas, podemos falar também a criação de uma escola pública no Brasil, né? O Vargas é o pai da escola pública brasileira. Podemos falar também um incentivo a uma educação técnica no Brasil. Lembrem-se que o Vargas ele vai promover o processo de modernização no sentido de industrialização no Brasil e também a legalização dos sindicatos. E como que fica o voto? O voto ele é universal. Quer dizer o quê? Todos os homens e mulheres votam. Só que ainda tem o critério de alfabetizado, tá certo? E como o Vargas ele busca muito apoio dos sindicatos, ele oficializou os sindicatos no Brasil, um sindicato por categoria, ele criou o chamado voto profissional. O que isso quer dizer? Que os sindicatos passam a ter o direito de escolher um número X de deputados, ou seja, os sindicatos votam em determinados grupos de deputados que vão compor a Assembleia Maior aí do Legislativo Brasileiro. Beleza? E a próxima Constituição que eu gostaria de dar uma dica para vocês é a Constituição nossa atual, a Constituição de 1988, que é chamada de Constituição Cidadã. Essa Constituição vem justamente aí pós-ditadura militar no Brasil e ela era chamada assim pelo Ulisses Guimarães justamente para conceder o máximo possível de direitos e liberdades para o cidadão brasileiro. Por exemplo, o voto passa a ser universal mesmo, quer dizer que agora homens e mulheres e os analfabetos também podem votar. Ou seja, é uma Constituição que prevê uma ampla gama de possibilidades, além também de conceder, por exemplo, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso vai aumentar as questões de cidadania no Brasil. Belezinha? Essa foi a dica número 2. A terceira dica que eu vou dar aqui para vocês é sobre a cultura brasileira. No caso mais específico aqui é sobre a chamada miscigenação brasileira. Lembrem-se que o Brasil praticamente é o país mais miscigenado do mundo. Por quê? Porque o Brasil ele foi construído por meio de povos africanos, povos americanos e povos europeus. No caso, o colonizador europeu, que seria o português, lembrem-se que um português do norte é diferente de um português do sul, por exemplo. Ele tem culturas diferentes. Ele tem, inclusive,
traquejos linguísticos diferentes. No caso aqui da América, nós temos muitas nações indígenas. Tá? E os povos africanos, os povos que foram escravizados, assim como inicialmente os povos, os nativos americanos, que seriam os povos indígenas. Né? Se uma fazenda, por exemplo, tinha 200 escravos africanos, os 200 escravos não eram da mesma região da África, eles eram de vários lugares. Por que isso? Porque os portugueses e depois os brasileiros, já na época posterior à independência, tinham cuidado de não deixar mesmos grupos dentro de uma mesma fazenda, no sentido de mesmas etnias africanas dentro de uma mesma fazenda. Por que isso? Para não gerar aquela questão relacionada a uma unidade, né, uma identidade cultural e possivelmente uma rebelião dentro das fazendas. Então isso ajudou a minimizar o número de revoltas nas fazendas aqui. E lembrem-se que as fazendas, elas são muito distantes umas das outras e distantes também do meio urbano. Consequentemente, aquela família branca de 15, 20 pessoas que morava ali na fazenda, né, com os outros funcionários, tinha muito contato com o povo africano. E também eles todos têm contato com populações indígenas, dependendo da região do Brasil. O Gilberto Freire falava que a cultura brasileira nasceu dentro das fazendas de açúcar, ou seja, por ter poucas mulheres brancas, vai rolar uma miscigenação sexual, mas também vai rolar uma miscigenação cultural, linguística, religiosa, com relação aos muitos hábitos, né? Então a língua, por exemplo, ela vai sofrer muita influência. Então nós temos palavras de origem africana, nós temos palavras de origem indígena, e aí também nós temos formas de cozimento dos alimentos que veio dos escravos africanos, nós temos a alimentação indígena, que é o caso da mandioca, do amendoim, é o caso do milho e outros alimentos aqui também, no caso aqui do Brasil especificamente. Ou seja, tudo isso vai se misturar. Né? Isso vai se misturar dentro de um palco específico que é o Brasil. E a própria religião também passa a ser misturada. Então, nós temos a chamada religião afro-brasileira ou as religiões afro-brasileiras, que são muitas das vezes com elementos cristãos e elementos, às vezes, por exemplo, do norte da Nigéria com elementos do sul de Angola. Como que isso é possível? Lembrem-se que uma fazenda tinha vários escravos de várias regiões da África. Inclusive, alguns viajantes europeus, que é o caso do Rugendas, quando veio aqui no Brasil, ele falou que o Brasil era um excelente palco para se estudar os africanos. Por que isso? Porque como o continente africano ele é muito grande, praticamente aqui no Brasil se encontrava africanos de vários lugares. E isso era percebido pelos narizes diferentes, pelas fisionomias físicas mesmo, né? O tipo de cabelo, o tipo de olho, um olho maior, menor, mais estreito, o nariz, a boca. Ou seja, o Brasil era um palco de uma intensa miscigenação. Dificilmente nós temos alguém aqui no Brasil que seja, entre aspas, puro de alguma etnia. Por quê? Porque, primeiro, a língua já é uma mistura, hábitos alimentares, hábitos culturais em geral já são misturados. E no sentido sanguíneo é muito difícil. Né? Então, os hábitos em geral, aqui nós percebemos uma influência muito clara da cultura brasileira com elementos europeus, elementos americanos e elementos africanos. Mas a cultura indígena e a cultura africana, ela é meio que marginalizada, ela sofre preconceito ao longo do tempo e mais recentemente nós temos os movimentos sociais justamente como movimentos para poder defender a cultura indígena e também para defender as culturas dos povos africanos, lembrando também que os povos indígenas são vários povos, são várias nações indígenas aqui no Brasil. Só que a partir do século XIX nós temos o surgimento daquelas muitas teorias raciais, por exemplo, falando que o Brasil era pobre, ele era atrasado, porque ele era miscigenado, ele era um mulato, né? A própria palavra mulato carrega essa carga de um preconceito, que o branco misturado com o negro, que seria o mulato, ele é pior do que o negro, por exemplo, porque afinal de contas ele é misturado. Daí a explicação, por exemplo, para o surgimento de algumas doenças, como síndrome de Down, autismos,
ou epilepsia, que na época a galera não entendia direito sobre essas doenças, né, gente? A gente está falando do século XIX, e aí no começo do século XX aparece o sociólogo Gilberto Freire falando o contrário, falando que o Brasil era a tal da democracia racial, que o Brasil seria um país de uma grande possibilidade de ter uma convivência pacífica entre povos indígenas, povos africanos e povos de origem europeia. E nós sabemos que isso na prática não acontece, né, gente? O Brasil sofre muito com questões racistas. Né? Gente boa, a dica número 4 que eu vou dar aqui para vocês é sobre o nacionalismo, a formação de uma identidade da nação brasileira. E isso começa lá no século XIX com o Império Brasileiro, na época do Pedro II, com o surgimento do IHGB, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, justamente que seria um estudo que seria, na verdade, a criação de estudos propostos pelo governo brasileiro para poder tentar entender o que é a nação brasileira. É a época também do romantismo. Lembrando que o romantismo ele faz a associação de heróis nacionais, nacionalismos, começa isso lá na Europa e isso vem aqui para o Brasil. No caso do IHGB, obviamente que é uma versão oficial da identidade brasileira, e aí as pessoas que vão ser contratadas para fazer os relatos, para fazer essa escrita, entre aspas, oficial, têm um olhar, obviamente, europeizado, um olhar cristão, um olhar também de pessoas brancas. Então os negros, os indígenas acabam sendo rejeitados. E você fala assim, Davi, mas o romantismo não tinha lá o Peri como herói? Só que lembre-se, né, gente, que ele é aquele índio apaixonado por uma branca. Ele é aquele índio que se submete a uma colonização europeia. Né? No período Vargas, nós temos aí o samba sendo usado como propaganda pelo próprio Vargas fora do Brasil. O Vargas, quando ele faz a parceria com os Estados Unidos, que vai tentar aquela política de boa vizinhança por parte dos Estados Unidos, o contexto da Segunda Guerra Mundial, o Vargas ele vai tentar vender o Brasil lá fora, no sentido de publicidade, no sentido de propaganda. Aí entra Carmen Miranda, por exemplo, e os sambistas. Claro que eles não podem falar tudo aquilo que eles querem, porque afinal de contas, na época da ditadura Vargas, né, a censura rolava solta. Lembre-se também que tinha lá a DIP, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o samba vai ser usado como um fator de cultura brasileira fora do Brasil. Por isso que quando você viaja para fora do Brasil, todo mundo acha que você samba e que também você joga futebol. O Vargas também contribuiu em vender essa imagem do Brasil como sendo o futebol algo do Brasil e como sendo também o samba algo do Brasil. E o Vargas também, ele era meio que um adepto daquelas teorias da democracia racial. Tanto é que no futebol vendido pelo Vargas, né, o negro tinha que jogar junto com o branco, por exemplo, na seleção brasileira de futebol. E lembrando que o samba não é algo do Brasil, é algo do Rio de Janeiro, né? Então Vargas ele também é culpado na formação de estereótipos em relação ao Brasil. E nesse caso nós temos o modernismo. O modernismo que até certo ponto ele era uma cultura muito elitista, que por exemplo alguns deles, né, defendiam aí a cultura dos paulistas relacionados aos bandeirantes, aquele nacionalismo paulista que estava sendo formado na virada do século XIX para o XX, lembrando que nós temos a criação do monumento às bandeiras e também o próprio movimento modernista na figura do Mário de Andrade, ele depois ajuda o Vargas a criar, né, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né, que hoje é o IPHAN. E o Moura de Andrade ele pode ser considerado o pai do Museu Brasileiro, o pai do patrimônio histórico brasileiro também. Ou seja, lembrando que a ideia de patrimônio é a ideia de uma memória nacional. Já no período da ditadura militar, com o chamado milagre econômico, lembrando que o Brasil durante 68, 73 cresceu uma média de 12% ao ano, foi a maior média de crescimento do PIB do planeta praticamente. O governo militar associa o desempenho econômico com o desempenho esportivo. Lembrando que na época o Brasil foi tricampeão mundial de futebol lá no México, o Emerson Fittipaldi foi bicampeão mundial da Fórmula 1 e o Éder Joffre estava sendo campeão mundial aí
de boxe. E aí você tem a associação de desempenho esportivo, desempenho econômico com a pátria brasileira, né? Na verdade, com a nação brasileira. Então, se você não é a favor da nação brasileira, você é considerado uma pessoa ingrata e você tem que deixar o seu país. Claro que essa mensagem do ame ou deixe, que era a mensagem oficial da ditadura, lembrando na época, né, gente, que é o auge das perseguições políticas, é o auge da censura, é o auge aí dos movimentos de guerrilha aqui no Brasil, ou seja, o governo ele quer produzir pessoas obedientes, não só apenas ao governo, mas com essa ideia de um patriotismo, um nacionalismo exacerbado, que nós sabemos, né, gente, que isso é algo perigoso, que isso pode produzir xenofobia e também pode produzir uma obediência cega a tudo aquilo que a ideia de nacionalismo fala. E no caso aqui, uma ditadura, tanto a ditadura Vargas quanto a ditadura militar, queriam produzir pessoas obedientes a eles mesmos. E isso pode ser perigoso na produção de xenofobia e também na produção aí de uma falta de consciência crítica. Beleza, gente? Então essa foi a dica número 4. Vamos para a dica número 5. A dica número 5 sempre é importante falar de revoltas. Uma coisa que o Enem gosta bastante é falar sobre revoltas ao longo da história no Brasil. E lembrando que as revoltas elas têm vários contextos e também várias motivações. No caso aqui, por exemplo, as chamadas revoltas nativistas de Filipe dos Santos, dos irmãos Beckmann e dos Mascates têm muito a ver sobre questão de impostos. Filipe dos Santos, por exemplo, ali na região das Minas, no começo da mineração, já praticamente caminhando para o auge da mineração, os mineiros ali, né, liderados por Filipe dos Santos, eles eram contra a casa de contratação. Lembre-se que a casa de contratação era uma forma de obrigar que os colonos mineradores pagassem os seus impostos, porque só poderia circular ouro pela colônia se fosse ouro em barra, e quem produziria esse ouro em barra seria a casa de fundição. Ou seja, se você descobriu o ouro, você tem que levar para a casa de fundição e ali o seu ouro vai ser derretido, feito em barra e com um número de registro e o símbolo da coroa e consequentemente você paga imposto sobre isso. Filipe dos Santos não concordou com isso, obviamente porque não concorda com esse controle da vida dos colonos na região das Minas, e ele vai ser esquartejado, assim como os seus apoiadores. Os irmãos Beckmann, ali na região do Maranhão, é uma revolta contra a casa de comércio, né, a companhia de comércio ali da região, que obviamente tirava a liberdade dos colonos, porque tinha a questão do monopólio comercial e também as questões relacionadas aos impostos, assim como também eles expulsaram os jesuítas da região. Por quê? Porque os jesuítas eram contra a escravidão indígena. Na região aí dos Mascates, que é a região do Recife, em Pernambuco, é uma briga entre uma tradição comercial de Recife contra a tradição ali de fazendeiros de Olinda. No caso, Olinda era quem tinha a primazia da região de Pernambuco. E os Mascates, que eram comerciantes, eles se submetiam ao domínio desses fazendeiros de Olinda. E eles não querem mais isso, eles querem que a cidade de Recife tenha um estatuto de autonomia, um estatuto de vila, e com isso eles vão atingir os seus objetivos. Lembrando que nós temos as revoltas de caráter independentista, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. Lembrando que a Inconfidência Mineira ela tem aquele caráter elitista, onde pessoas brancas estavam se revoltando basicamente contra os impostos da colônia e também as muitas dívidas que surgiram ali devido à decadência do ouro em Minas Gerais. Eles que vão adotar o modelo iluminista de ideologia, a inspiração e independência dos Estados Unidos, mas eles não questionavam, por exemplo, o fim da escravidão. Por quê? Porque a maior parte deles ali eram donos de escravos. E lembrando que só morre o Tiradentes, porque o Tiradentes era o bocudo, ele que nunca negou ter feito parte da Inconfidência, ele também era pobre. No caso da Bahia, os negros, mestiços e pobres, pessoas pobres ali da região da Bahia, de Salvador, eram adeptos de um iluminismo mais radical. Tanto é que o modelo para eles de revolta seria a Revolução Francesa e a independência
do Haiti. Lembrando que a independência do Haiti foi feita por escravos negros. E eles, né, como estatuto social mais baixo, eles criticavam e queriam o fim dos privilégios, o fim da escravidão e a produção de uma república mais igualitária. Por isso que o modelo deles era o Haiti e era a Revolução Francesa. Claro que todo mundo ali vai ser morto. Tudo bem? E lembrando também que o caráter da Inconfidência Mineira é um caráter de difusão de ideias mais privativo, dentro dos jantares, dentro da maçonaria, enquanto que na Bahia cartazes foram produzidos, ou seja, um caráter público da revolta. Só que no caso, por que é muito mais falado da Inconfidência Mineira e não da Baiana? Por que o Tiradentes foi alçado como herói e os Inconfidentes ali da Bahia não? Porque quem é branco, nós sabemos quem é o branco, e ele também era militar. E os primeiros presidentes da República Brasileira eram militares também e não queriam heróis negros porque o fim da escravidão, 1888, tinha acabado de acontecer e a produção da República foi no ano seguinte, 1889. A Revolução Pernambucana acontece durante o governo do Dom João VI aqui no Brasil. Ela tem características muito parecidas com a Conjuração Baiana, também falando de privilégios, o fim da escravidão, liderada pelo Frei Caneca e outros revolucionários. Eles queriam a independência da região, mas por uma falta de coesão entre as elites de Pernambuco e também a classe baixa, a revolução não deu certo, só que ajudou a chacoalhar e aumentar a ideia de independência do Brasil. Já com o Brasil independente, a Confederação do Equador se revolta contra o governo do Pedro I. Pedro I, que baixou a Constituição de 1824 de forma autoritária, a galera ali também liderada pelo Frei Caneca novamente e outros revolucionários, eles questionam o caráter autoritário do Pedro I e questionam também essa Constituição, criando o chamado poder moderador, e eles querem a independência da região deles. Tá? Na época do período regencial, nós temos a revolta da cabanagem no Pará, da balaiada no Maranhão, Maleza ali na região de Salvador, que são revoltas com caráter muito social, né? Pessoas pobres, indígenas, escravos ali na região do Pará se revoltando. No final, 30 mil pessoas vão morrer. A balaiada no Maranhão, muito parecida com as questões da cabanagem no Pará, tem um critério de desigualdade social, permanência da escravidão. No caso dos malês, eram 1.500 escravos revoltosos que tomaram em armas e eram escravos islamizados, que além de questionar a questão da escravidão, também questionavam a falta de liberdade religiosa, porque afinal de contas eles eram islâmicos e eles queriam produzir um califado ali na região de Salvador. Canudos tem a ver com a questão da terra, já é o período da República Velha. O cangaço também tem a ver com a região de pobreza e a briga contra os coronéis. A revolta da vacina tem a ver, né, com a obrigatoriedade da vacina, mas também com a reforma autoritária que foi feita na cidade do Rio de Janeiro. E o contestado, muito parecido com a revolta de Canudos, que são duas revoltas também com caráter messiânico. E contestado aconteceu ali na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, onde as pessoas pobres seriam removidas de suas terras para passar uma estrada de ferro. Na revolta do tenentismo, que apoiou a ascensão do Vargas, a crítica à falta de critério técnico-político ali da chamada República Oligárquica, porque ao invés de você colocar como ministro da saúde alguém especializado em saúde, colocava um qualquer, justamente com a ideia de cabide de emprego. Os tenentes que eram contra essas oligarquias que produziam pobreza, produziam desigualdade e também produziam vícios políticos, e por isso que eles passam a apoiar a ascensão do Vargas. Tudo bem, gente? Essa foi a dica número 5.